Em um mês, eu fiz exatamente o que eu levaria mais ou menos 8 meses para desenvolver, com a ajuda desse cara aqui, GitHub Copilot. O GitHub Copilot é um assistente de desenvolvimento que utiliza a inteligência artificial e atua como parceiro de programação. Nele contém alguns modelos de linguagens avançados, como Claude Sonnet, GPT 5.2, Gemini 3 Pro e a última versão do Claude Opus. Hoje eu vou te mostrar exatamente algumas features que me ajudaram durante esse desenvolvimento de um mês, onde basicamente eu tive que codar meus prompts, os meus agentes, as minhas instructions e utilizei um universo de ferramentas que para mim só o Copilot me ajudou. O GitHub Copilot é um assistente de desenvolvimento que utiliza inteligência artificial e utiliza o pair programming. Nele você contém algumas das LLMs mais rápidas para utilizar na sua estação de trabalho. Eu tenho a versão paga do GitHub Copilot. É uma versão, existe a versão gratuita, mas a versão gratuita é limitada na quantidade de requisições que você pode fazer mensalmente para determinadas LLMs que você usar da sua escolha na sua estação de trabalho. No meu caso, eu me adaptei muito com o Copilot. Ele tem me ajudado a ser muito mais produtivo, muito mais rápido com o desenvolvimento e também tem diversas funcionalidades dentro do Copilot que me ajudam enquanto eu estou desenvolvendo ou fazendo algum projeto para entregar. Basicamente, eu vou falar de alguns conteúdos. Eu vou falar de planos, das opções de LLMs que ele tem cadastrado, agentes customizados, instruções, workspaces. Então, vou falar de alguns assuntos que eu tenho domínio durante esse período que eu vim utilizando o Copilot, que acredito que estejam procurando conteúdos similares e querem saber um pouquinho mais de como utilizar o Copilot. No meu caso, eu não optei por utilizar o Cursor ou o Claude Code. Cheguei a baixar o cursor, cheguei a utilizar o Cloud Code no meu VS Code, mas para mim não me adaptei. O Copilot, apesar dele ser um assistente e nele conter as LLMs de empresas terceiras de inteligência artificial, para mim a forma como ele conduz, agrupa e te ajuda com pair programming me serviu muito mais do que as demais ferramentas. Bom, como vocês podem ver aqui, eu tenho a extensão do GitHub Copilot instalado na minha máquina. Se caso você optar por instalar ou quer saber mais do Copilot, estou utilizando o VS Code e estou utilizando exatamente essa extensão proprietária do GitHub. Então, o que você vai fazer basicamente é instalar essa extensão e vai logar com a sua conta do GitHub aqui. No meu caso, eu utilizo o Copilot Pro Plus, que custa $39 e me dá até 1.500 solicitações possíveis utilizando qualquer opção de LLM disponível no Workspace. O que essas 1.500 solicitações de fato querem dizer? Conforme eu vou utilizando o Copilot Pro Plus, seja inline ou na própria interface do Copilot, ele vai carregando a porcentagem e o limite dessas requisições mensal. Quando chega a 100%, tem duas opções. Ou as suas solicitações elas são bloqueadas, ou uma opção que você configura no seu perfil em configurações da sua conta GitHub, uma versão pague conforme o uso. Então, quando chegar ao limite do seu plano de solicitações mensal, você ainda pode continuar usando, se você tiver essa função habilitada, mas no final do mês seguinte irá fazer essa cobrança na sua fatura configurada na sua conta. Então, quais são os modelos de linguagem disponível nesse assistente de desenvolvimento do GitHub Copilot Pro Plus? Aqui você tem a interface do GitHub Copilot, ela é bem completa. Para mim, eu utilizo muito a versão do Claude Sonnet 4.5, que é a versão mais adequada para quem coda diariamente e precisa de um modelo de linguagem bem treinado, com respostas mais precisas no mundo de desenvolvimento. Um modelo que tem se saído bem é o modelo Gemini 3 Pro e o GPT 5.2 Codex. A versão CloudOps 4.5 e a versão CloudOps 4.6 são versões muito boas, até melhores dessas três que eu mencionei. Entretanto, o CloudOps é um modelo de linguagem que consome muito mais
Como assim? Se você reparar aqui no drop-down, dentro da extensão da interface, você vai ver que, no caso, no Copilot Pro Plus, eles dão um limite de 1.500 solicitações a cada texto que você manda aqui dentro da interface. Então, cada texto que você manda dentro aqui dessa interface é contado uma solicitação. Cada solicitação dessa tem um consumo diferente na métrica. Lá ele tem o consumo de exatamente uma solicitação no plano que você possui. Entretanto, se você reparar aqui, cada modelo de linguagem tem uma numeração diferente, como se fosse um número multiplicador. O que isso quer dizer? Significa que no caso, consome uma solicitação. Esse daqui consome 3 vezes mais do que uma solicitação normal. E se eu utilizar apenas a versão Cloud Opus 4.5, o consumo mensal das 1.500 solicitações vai cair muito mais rápido do que se você utilizasse um modelo de linguagem com um valor numérico multiplicador de 1x. Então, no caso, eu não utilizo muito, apenas quando eu preciso. A complexidade da tarefa é muito grande, então eu apelo para um modelo de linguagem mais robusto, mas dificilmente o Cloud Sonnet 4.5 não tenha me servido. Então, de 1.500 solicitações, se você utilizar o Cloud Opus, que é o modelo de linguagem que mais consome aqui no Copilot, no assistente do Copilot, significa que de 1.500 vai cair, vamos dizer, para 800 solicitações mensais. Eu digo que é bem difícil você alcançar essas 1.500 solicitações. Eu consigo ver exatamente por solicitação? Não, você não vê por solicitação, você vê por porcentagem como um limite visual para você acompanhar o quanto você tem consumido com a sua conta. Eu já cheguei no limite utilizando um modelo Opus, mas o Cloud Sonnet eu digo que é bem difícil. Aparece aqui, exatamente aqui nesse Premium Requests, porcentagem, e o máximo que eu já consegui foi de 47%, 51%. Bom, criei um diretório do zero, essa pasta não tem nada. Vocês podem ver aqui ó, que o diretório simplesmente está vazio, folders não aparece absolutamente nada. Normalmente, para criação de métodos, repositórios, regra de negócio, aplicar algum import, mexer em alguma nova funcionalidade, eu não crio esse prompt todo. Aqui eu estou seguindo basicamente o formato de prompt few shot, quase, né? E estou dando algumas especificações do que eu quero dessa landing page que o Cloud Sonnet possa criar. Números comerciais. O que é esse número? Eu deixei assim bem simples, não me concentrei em deixar o texto muito bonito, mas adicionei algumas coisas relevantes. Me concentrei apenas em dar um prompt específico de como eu quero a página. Aqui eu coloco os números comerciais, qual será o objetivo com essa tela, o que eu quero de copy, o framework, utilize Next.js, o Bootstrap, conteúdo da seção Hero e observação. Então aqui no caso ele está na opção alto, eu vou selecionar a opção Cloud Sonnet 4.5. Aqui ele está utilizando o agente padrão do Copilot, depois eu vou explicar mais sobre isso. E eu vou dar play. Vamos aguardar um pouco. Bom, pode ver aqui que exatamente ele criou aquilo que eu pedi. O intuito, apesar de ser apenas o front-end, é mostrar a facilidade com que é criada o front. Então você vê que ele tem os resultados aqui, que ele me mostra, as empresas beneficiadas, clientes satisfeitos, taxas de reclamações, economizados por cliente. Mostra uma página muito bacana que para desenvolver com front-end, para quem trabalha com isso, provavelmente até levaria um tempo um pouco mais rápido. Mas para quem trabalha com back-end ou com quem não tem familiarização com front-end, provavelmente para desenvolver uma tela dessa daqui levaria muito mais tempo. Então ficou perfeito. Você vê que de front-end está maravilhosa a tela, mas tem alguns detalhes. O que dá para adicionar de contexto conforme eu mostrei? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar um print do rodapé. Tirei um print do rodapé e vou adicionar, dar um Ctrl V do print que eu tirei e adicionar aqui no contexto. Você pode ver exatamente que a imagem que eu copiei e colei aqui já está aqui no contexto. Se caso eu quiser guiar o modelo de uma forma mais eficiente,
eu posso até dizer o arquivo que ele está. No caso, ele está no layout aqui. O arquivo layout.tsx, ele está num formato itálico. Significa que ele não está adicionado no contexto. Apesar de que o agente do Copilot que está selecionado poder ler todo o arquivo contido no workspace. Mas por uma questão de guiar e economizar o máximo possível com a quantidade de token que será consumido e a quantidade de informação que eu estou provendo para o modelo, eu vou clicar 2 vezes em cima do arquivo e ele vai ficar no formato, vai sair do formato itálico e ficar no formato padrão. Cliquei 2 vezes, você vê que ele fica o texto na vertical e eu vou dizer exatamente o seguinte: não gostei da cor do rodapé. Poderia adicionar em branco? Poderia adicionar uma coloração branca? Você pode ver também que os 2 arquivos adicionados no contexto, abaixo texto solicitado ao chat. Significa que o quê? O chat vai estar utilizando isso como referência. Inclusive, ele mostra aqui o que ele está usando como referência. Exatamente a imagem que foi o que eu coloquei no contexto da minha do meu prompt. Ele está trabalhando, vamos esperar. Bom, ele falou, pronto, o rodapé agora está com fundo branco, já aplicou as configurações, eu posso vir aqui embaixo, ver o que ele removeu, e eu também posso dar um keep. Se eu der um keep aqui nesse botão amarelo, ele vai manter e aplicar, vai manter todas as alterações que o agente fez no meu workspace. Se tivesse 10 arquivos aqui, e eu apertasse em keep, ele ia aplicar as alterações desenvolvidas. Se eu quiser aplicar as alterações por unidade para cada arquivo, eu venho aqui, apenas seleciono esse arrow, uma setinha de confirmação aqui. Confirmo, venho aqui, ele mostra o que ele alterou no nosso arquivo. Bacana, né? Dou um confirmar. E aqui o que é bacana também, as minhas solicitações, elas estão sendo feitas dentro do input da interface da extensão do Copilot instalada no meu VS Code. Só que, e se eu quiser fazer alguma alteração inline? Como que funciona? Bom, você vem basicamente aqui, passa o mouse sobre o erro, ele vai mostrar um erro padrão do VS Code, só que ele vai mostrar aqui um Quick Fix. Você vai ver que tem umas estrelinhas aqui, e eu vou clicar aqui no Fix. Vou dar um prompt bem simples. Estou fazendo uma requisição para o modelo inline dentro do arquivo em cima do erro especificamente. Eu não preciso adicionar o contexto do problema, porque no caso eu já estou fazendo em cima da linha aonde está o problema. E o Copilot atrelado ao modelo é perfeitamente inteligente para identificar isso. Aperto esse play aqui e dou um send. O que vamos fazer agora? Eu posso dar um feedback até para a última resposta do chat como é útil para fazer com que ele entenda que as respostas que ele está me dando está dentro da minha expectativa conforme o prompt que eu mandei para ele. Bom, espero que você tenha gostado. Apesar dessa aula falar mais de prompt inline e prompt dentro do input da extensão do Copilot, abordei de forma mais detalhada como funciona para alguém que esteja interessado em utilizar o Copilot no VS Code e queira aprender um pouco mais, começando do zero, mas o conteúdo não para por aqui. Vou criar uma playlist completa onde eu vou mostrar todos os conceitos e funcionalidades que são possíveis de utilizar utilizando o Copilot no VS Code. Todos os conceitos e funcionalidades eu tenho utilizado no meu dia a dia e tudo que eu aprendi no meu dia a dia eu vou mostrar para vocês. Hoje foi um conteúdo mais básico, mas os próximos serão mais avançados. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e valeu!